Olá, turma. Boa noite. Bom, hoje nós vamos falar sobre a Guerra Fria. E como o nome já fala, essa guerra, ela leva esse nome de fria pelo fato que as duas potências que ficaram muito fortes depois da Segunda Guerra Mundial acabaram tendo conflitos. Mas esse conflito não era armado, era um conflito de ideias, de pensamentos, de ideologias, tá? Então, a primeira coisa que nós vamos falar sobre hoje é que o nosso conteúdo se chama Guerra Fria. A Guerra Fria, ela veio acontecer logo depois do fim da Segunda Guerra Mundial. Então, para a gente entender como ela começou, vamos entender que no fim da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha, a Itália e o Japão, que nós tínhamos aí o chamado eixo, eles saíram perdendo da guerra, certo? Nós temos aí a retirada da Itália, primeiramente, ela se entrega, e depois a gente vai ter o ataque do Japão, que a gente vai ter aí o ataque das cidades de Hiroshima e Nagasaki, que foram atacadas por duas bombas nucleares, tá? Que foi fabricado e foi inventado pelo Albert Einstein, tá? Que era um físico matemático nos Estados Unidos que criou a bomba atômica e que o teste deu certo nessas duas cidades japonesas. Que os Estados Unidos atacaram essas duas cidades logo depois quando o Japão atacou uma navegação dos Estados Unidos. Para quem já viu aquele filme Pearl Harbor, por exemplo, essa região, esse navio que estava cheio de soldados americanos foi atacado pelos japoneses. Só que você vai ver aí um ataque que significou muito para os Estados Unidos. Então, para fazer o teste se a bomba atômica daria certo, então os Estados Unidos pegou essa bomba depois do ataque de Pearl Harbor e atacou as duas japonesas que se chama Hiroshima e Nagasaki, tá? Depois, quando a Alemanha perdeu, a capital, que se chama Berlim, ela foi dividida em quatro partes. Quais foram as quatro partes, professor? Foram justamente entre os quatro países que formavam a aliança, né? O grupo da aliança. Que nesse caso, quais eram os países? Estados Unidos, tá? França, que era o Reino Unido, e também a União Soviética. Então foram esses quatro países que foram dividir a capital da Alemanha, que se chama Berlim, certo? Após isso, foram criadas algumas teorias entre a União Soviética e também os Estados Unidos, que fez com que fosse criado duas ideologias diferentes, duas ideologias distintas. Quais eram elas? Eu vou colocar aqui separadas por cores, porque assim ajuda a gente a entender o que é cada uma e o que cada um defende, tá bom? Então, olha lá. A Guerra Fria foi uma luta ideológica entre o comunismo e o capitalismo. O comunismo e o capitalismo nada mais são do que dois sistemas econômicos distintos. Enquanto que o comunismo vai pregar a questão da união social, a questão da distribuição de terras, lembrando que nesse período aí a Revolução Russa tinha terminado na Rússia, né? Criado então aí toda uma atmosfera de comunismo, toda uma atmosfera de união da sociedade, da união camponesa, porque foi esses camponeses lá na Rússia que lutaram por melhorias, já que naquela época você estava tendo a Segunda Guerra Mundial e o governo russo estava dando prioridade mais para a guerra, ou seja, investindo em armas, em canhões, em pesquisas para a guerra, enquanto que a população russa estava sofrendo com muita fome, certo? Não estava tendo investimentos. Então, a gente vai ter aí na Rússia uma luta pelos camponeses, pelos agricultores, que queriam com que a Rússia voltasse para dentro do seu próprio país e investisse no seu próprio país. Aí ela passa a ser chamada de União Soviética, ou seja, pegando todas aquelas regiões que tinham também a mesma ideia e formando um único país, digamos assim, um único território, que também eram pessoas que estavam aí concordando com essa ideia de investimento do Estado, do governo,
no seu próprio território, ao invés de investir em outros setores ou em outros lugares, tá? Então, olha só, a Guerra Fria foi uma luta ideológica entre comunismo e capitalismo. Percebam que as duas palavras em vermelhos elas vão se encontrar. Ou seja, o comunismo, quem vai defender vai ser a União Soviética, certo? Que era a antiga Rússia. Depois, o capitalismo vai ser defendido pelos Estados Unidos. O capitalismo ele vai defender algumas teorias, por exemplo, privada, o lucro, o trabalho, o assalariado. Então, tudo isso o capitalismo vai defender. Que mais lá na frente na nossa aula eu vou mostrar para vocês o que cada um defendia e os motivos e as causas que faz com que cada um defenda. Então perceba que nesse primeiro momento a Guerra Fria vai ser uma luta de ideologia, uma luta de ideias, de propostas para mostrar como esse sistema seria mais favorável para o mundo. Então perceba que a Guerra Fria nada mais é do que você vai mostrar para o seu sistema ele é o mais indicado para dar certo, tá? Esta configuração teve início após a Segunda Guerra Mundial. Então, para quem não lembra, a Segunda Guerra Mundial ela vai começar em 1939, mas vai terminar em 1945 com a derrota da Alemanha, do Japão e da Itália, tá? Então, esses três países eles vão perder lá em 1945, mas precisamente em 1947 dá o início aí da Guerra Fria, que foi a luta, uma luta que não teve armas, não teve luta, um combate direto, frente a frente entre Rússia e Estados Unidos, né? No caso, União Soviética e Estados Unidos. Não teve essa luta de frente a frente. É por isso que o nome da guerra se chama Guerra Fria, porque não teve um ataque de fogo, não teve canhões, não teve tiroteio, não teve bomba, porque não foi uma luta direta de armas, foi uma luta de ideias, tá? Por isso o nome é Guerra Fria. Quando o presidente americano Henry Truman, olha só, faz um discurso no Congresso americano afirmando que os Estados Unidos poderiam intervir em governos não democráticos. Então vejam só, naquele momento aí, nós vamos ter a União Soviética onde que não existia democracia. O que é isso, professor? O que é democracia? É quando que a população decide o destino do seu próprio país, no seu caso, no seu próprio estado. Caso aí, a União Soviética não teria votação, teria um único poder centralizado, ou seja, você teria aí a perpetuação de governos totalitários, governos que iriam fazer de uma ditadura, ou seja, ficar mais de 3, 4, 5 anos e até décadas, que a gente vai ver isso lá na frente, tá? Então, aqui, nesse caso, o presidente norte-americano, né, dos Estados Unidos, fez uma palestra, num discurso no Congresso americano, dizendo que sim, mesmo ele não estando nesse território, ele iria sim intervir nesses estados que não eram democráticos. Ou seja, nesse caso, estava se referindo à União Soviética, tá? Esta época ficou assim conhecida porque ambos os países, olha aqui a palavra que eu deixei bem destacada, essa palavra eu deixei bem negrita, bem grande, nunca se enfrentaram diretamente no conflito bélico. Aí eu deixei também mais escuro, deixei negrito, para que vocês entendam que o que significa bélico, a palavra bélico, nada mais é do que um ataque de fogo, ou seja, bombas e tiros. Então nunca teve tiros entre um e o outro, tá? Não teve o ataque direto. É isso que eu quero que vocês entendam. A palavra Guerra Fria vem pela questão de uma luta de ideias, de pensamentos, tá? De teorias. Olha só, para compreendermos o contexto da Guerra Fria, é preciso primeiramente nos dedicarmos ao estudo dos antecedentes desse evento histórico. Qual era esse evento histórico? A Segunda Guerra Mundial, né? Olha só, tudo começou com o fim da Segunda Guerra Mundial, que culminou com a derrocada da Alemanha, ou seja, a Alemanha perdeu, e de seus aliados, ou seja, Japão e Itália, e a vitória do eixo, que incluía a Rússia e os Estados Unidos da América. Então vejam só que o eixo tinha aí a Rússia, Estados Unidos, França e Inglaterra. Eram esses quatro países principais. Claro que tinham outros, mas esses eram na frente do grupo que se chamava eixo, tá bom? Só que vejam que a Rússia e os Estados Unidos, mesmo estando do mesmo lado na Segunda Guerra Mundial,
quando a Segunda Guerra Mundial termina, eles ficam um contra o outro, tá? A divisão da Alemanha, grande derrocada, olha só, grande derrotada na Segunda Guerra Mundial, também é um fator bastante característico do período. Ou seja, como a Alemanha ela foi derrotada, aí a gente vai ter a ascensão, né? Vai ficar muito evidente os Estados Unidos e a União Soviética, né? A Rússia. Ela foi interrompida, olha só, ela foi repartida entre França, Inglaterra e Estados Unidos, que decidiram, olha só, por administrar em conjunto, e a União Soviética. Então percebam que nesse período aí, tanto a França, a Inglaterra e os Estados Unidos tinham o mesmo pensamento, tá? Então eles ficavam com essa mesma ideologia capitalista, enquanto que a outra parte da Alemanha que foi dividida ficou sobre a administração da União Soviética. Mas, professor, por que eles ficaram com a Alemanha? Justamente para coagir, para fazer com que outros rebeldes nazistas não viessem ao poder como veio Hitler. Então a gente vai ter aí essa administração, nesse momento, por esses 4 países, sendo que o lado capitalista era liderado pelos Estados Unidos e o lado socialista foi liderado pela União Soviética. Então a gente vai ter 2 lados da Alemanha. A Alemanha ela foi dividida em 2 partes. Vamos ter uma Alemanha conhecida como Alemanha Ocidental, que é a Alemanha que vai ficar no lado oeste, tá? Para administrada pelos aliados. E nesse caso aí a gente vai ter a França, a Inglaterra e Estados Unidos. Se tornou mais desenvolvida, em parte devido ao trabalho do Plano Marshall na economia de seus territórios. Então vamos imaginar, por exemplo, uma cidade onde que ela vai ser dividida em 2 partes, tá? Em 2 partes. Eu vou ter um lado da direita e um lado da esquerda. O lado da direita vai ser o lado onde que eu vou ter